Fala galera, beleza? Farias aqui e esse é mais um vídeo de informação trader, vídeo de estratégia, tá? Eu trouxe esse vídeo para você porque eu perguntei Pix ou um vídeo de estratégia? E é claro, a galera optou pelo vídeo de estratégia, tá? Brincadeira, né? A galera optou justamente pelo Pix, mas eu vou dar de presente para vocês esse vídeo de estratégia, tá? Já deixa o like aí, galera, porque esse vídeo está muito bom. Bem diferente daqueles que você encontra no YouTube. Eu trouxe uma interpretação fácil de um padrão com uma boa taxa de assertividade, onde você vai poder buscar alvos de 10 a 30 pontos, tá? Então, o conteúdo tá muito bom e se você puder deixar o like no vídeo, vai ser muito bom para o canal, que isso vai ajudar o YouTube a entender que você tá gostando e vai mostrar para outras pessoas também. Se você não for inscrito, já se inscreve, tá certo? Se inscreve aí no botãozinho vermelho, se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá? Então, eu não vou me aprofundar muito, eu vou te mostrar só aquilo que você precisa saber, tá certo? A parte de execução e o padrão que você precisa ver para você poder estar fazendo seus estudos, tá certo? Só deixando aqui bem claro, galera, isso daqui não é indicação de compra e venda, é só apenas para fins educacionais, tá certo? Eu vou deixar para você fazer o seu backtest aí, tá? E eu gosto de usar esse padrão, galera, no mini dólar, tá? Mini dólar 5 minutos, tá certo? Mini dólar 5 minutos. Que padrão que eu procuro, galera? É um padrão muito fácil, muito simples de reconhecer. Que padrão é esse? É aquele doji ou Dragonfly, como a galera gosta de chamar, tá? Se você tem um contador de candles aí na sua plataforma, coloca o contador de candles, porque eu estou utilizando aqui como modelo o candle número 10 dos 5 minutos no mini dólar, tá? Ou às 9h45 do dia 3, tá certo? Esse padrão de candle aqui eu acho muito interessante e eu gosto de chamar ele de Casa da Mãe Joana. Casa da Mãe Joana, que é quando ele aparece e o cenário fica indefinido, tá? E você não sabe o que vai acontecer, entre aspas. Mas eu vou te ensinar como você pode identificar o que pode ocorrer no mercado e o que pode ser bastante lucrativo para você, beleza? Bom, esse padrão aqui, galera, ele pode se dar de várias formas, com um pavio longo ou com um pavio mais curto, tá? O traço horizontal, ele pode aparecer mais em cima, mais embaixo ou mais no meio, mas ele tem uma característica específica, tá certo? Você pode falar que esse candle número 3, que é o candle das 9h10 do dia 3, ele é um doji também, ele é um candle parecido, mas não, tá? Ele diferencia. Por quê? Porque esse candle que eu procuro, esse padrão que eu procuro, que é aqui o número 10, número 21, depois a gente vai olhar em outras regiões, é um padrão que ele tem a sua abertura e o fechamento no mesmo local, diferente do candle número 3. Diferente do candle número 3, que ele tem ainda um pouco de corpinho, tá certo? Ó, quer ver? Eu vou passar aqui o zoom para vocês, ó, e ele ainda tem um pouco de corpo. Se você for observar, ele tem um pouco de corpo. Pode ser negativo, pode ser positivo, mas ele ainda tem um pouco de corpo aqui, diferente do candle número 10, que ele é exatamente um risco na horizontal e um risco na vertical. Então, é esse tipo de característica que eu procuro. Como que a gente faz a entrada, galera? O contexto é bastante importante, tá? Mas os detalhes são bem pequenos quando é referente a isso, tá certo? Não costumo usar indicadores para fazer essa entrada. O que eu costumo é observar se o mercado está em uma região, em uma região de topo ou em uma região de fundo, tá certo? Porque daí são pontos cruciais para eu estar fazendo a minha operação, tá? E aí existe dois tipos de entrada que pode ajudar na análise no momento em que eu vou fazer a minha classificação de estudo de operação. Tá certo? Então, existe dois tipos de entrada. Eu vou desenhar aqui na tela para você, tá? Então, esse é meu padrão. Vou até desenhar ele diferente, galera. Vamos supor que o traço horizontal apareceu lá em cima, tá? E aí eu vou te mostrar dois pontos de entrada, tá certo? O primeiro ponto de entrada tá onde? Exatamente no traço horizontal, tá certo? Que é ali no fechamento e na abertura desse candle, exatamente no traço horizontal. Então vamos supor, esse doji ele apareceu no topo, o que vai acontecer? Você vai pensar em vender, tá? Ele apareceu no topo, você vai pensar em vender, e aí o que acontece? O mercado, ele vai
ele tende a cair, tá certo? O stop geralmente é bem curto, por quê? Porque o stop vai atrás do doji um pouco descolado, tá? Então, geralmente quando eu faço a entrada aqui na linha horizontal, eu tô optando por um stop mais curto, sem uma confirmação, tá certo? Qual que é a outra entrada, Farias? A outra entrada, ela utiliza um pouco mais de confirmação. Por quê? Porque ela fica no rompimento, tá? E aí o que acontece? Qual que é a ideia? A ideia é esperar o rompimento da máxima ou da mínima do doji. Tá certo? A ideia é esperar o rompimento da máxima ou da mínima do doji. Se romper para cima, eu entro comprado, tá? Se romper para cima, eu entro comprado. Se romper para baixo, eu entro vendido, tá? Que geralmente o mercado tende a andar bem quando faz esses rompimentos. Só que daí, por exemplo, se você entrar vendido, seu stop tem que ir lá atrás do doji. Se você entrar comprado aqui em cima, seu stop tem que ir lá atrás do doji um pouco descolado, tá certo? É diferente você entrar aqui na linha vertical. E aí o que eu procuro? Eu procuro em torno de 10 a 30 pontinhos nesse tipo de padrão, tá certo? E aí você vai ver que eu tenho esse tipo de padrão aqui, tá certo? Ó, eu tenho esse tipo de padrão aqui e esse movimento ele pode aparecer no meio da pernada, tá, galera? Então, nesse caso aqui, ele apareceu no topo, tá certo? Nesse caso aqui ele apareceu no topo. Se você entrasse na linha vertical, ele teria caído e dado ali os seus pontinhos, tá certo? Ele teria dado os seus pontinhos na venda. Tá? Uma boa pontuação na venda. E se você tivesse entrado no rompimento da mínima desse doji, ele também teria pagado tranquilo, né? A característica desse padrão é ele te dar uma operação mais tranquila, tá certo? Ele te dá uma operação mais tranquila. Se você for olhar, galera, nessa outra situação aqui, o mercado ele está em uma região de fundo, tá? Se você for observar, o mercado ele está em uma região de fundo. E aí você tem as duas opções de entrada, no traço aqui ou no rompimento da máxima, tá certo? Eu vou te mostrar um outro critério de avaliação. E aí você tem aqui mais um movimento legal, mais um movimento interessante. Vamos ver, aqui esse movimento aqui em cima a gente já viu que se a gente fosse entrar no rompimento, teria dado quase 70 pontos, então aqui tá tranquilo. Se você for entrasse no rompimento aqui, né, desse candle 21 que é o doji nos 5 minutos, ele teria pago 25 pontos, tá? Então é uma média de pontos interessante, só que você tem que fazer o seu backtest e tem que entender que vai ter momentos do mercado, né, em que tende a ser um pouco mais dificultoso, que é quando o mercado perde liquidez. Ou seja, não é interessante ali utilizar, por exemplo, no fim do mercado, que é quando o mercado perde liquidez, e aí o surgimento desses doji, ele se torna constante, tá? Então, quando a gente tem muito doji no gráfico, significa que a gente tem pouca liquidez, o mercado tá andando de lado, não é interessante, tá? Então, vai aí um ponto interessante dessa estratégia, tá? Lembrando que estratégia, galera, é um conjunto de informações. Estratégia é como você vai entrar, como você vai gerenciar, é todo um conjunto de informações. Isso daqui é apenas um padrão de movimento. Vamos procurar aqui outros movimentos, galera, que é bastante interessante, ó. Esse daqui da barra 62 eu já não classifico porque ele tem um corpinho ainda, tá? Esse aqui, ó, da barra 76 é uma barra interessante, galera, porque ele rompe para cima e depois ele rompe para baixo, tá? Só que você tem que fazer análise, você tem que fazer análise do contexto, ó. Se eu olho para cá para trás na barra 43, eu tenho um topinho, eu tenho tendência de baixa, então você pode colocar dentro da sua estratégia só fazer operações a favor da tendência. Logicamente que quando esse doji aparecer no topo, você vai perder uma boa pernada, mas aí você tem que fazer também o gerenciamento financeiro, tá? Uma operação por dia, 2 operações por dia, tá? E aí você vai perceber, se você entrasse aqui no rompimento da mínima, tem aqui, ó, 12 pontinhos de alvo. Se você entrasse no traço lá em cima, você teria o quê? 18 pontinhos
de alvo, tá certo? Existe também uma margem de tempo que você pode calcular, tá? Isso eu posso ensinar em outro vídeo, que é uma margem de tempo que você pode calcular para você entrar, para você evitar entrar nesse falso rompimento aqui, tá certo? Que teve na barra 67, que é quando ele rompe para cima. Mas aqui até que tá fácil, galera, porque esse Dragonfly Doji que aparece aqui, ele aparece justamente no topo. Então, tecnicamente, esse daqui ainda tá fácil de se ver, tá certo? De se observar. Esse daqui, galera, ó, também tá fácil, né, da gente poder compreender. O mercado, ele aparece aqui acima da média de 20, que é um ponto interessante. Ele testa a média de 20, ele faz o rompimento para cima, tá? Ele não rompe a barra o 93, ó, a 94 não rompe o 93, então não aciona a venda, tá certo? Ele só aciona lá em cima a compra, então aqui fica interessante, ó, aqui fica interessante para poder comprar, tá certo? Talvez se tivesse vendido aqui no traço, ó, às vezes a galera vende aqui no traço, teria sido estopado aqui em cima, deixa eu ver quantos pontos. Mas aqui, ó, já é fim desse mercado aqui, tá, galera? É fim desse mercado aqui. O fim do mercado é o ponto onde eu digo pra galera evitar operar, que é onde a gente tem menos liquidez. Mas vamos supor que você vendeu no 43, tá? Stop de 1 ponto, tá certo? Chega lá, vira a mão, né? Às vezes, quando eu tenho esse padrão aqui e eu tenho o stop curto e o mercado rompe pra cima, vamos supor que eu vendi aqui, tá certo? O mercado não foi. Aí rompeu pra cima. O que que eu faço? Eu viro a mão aqui em cima e aí o mercado pagou 10 pontinhos ali. Então, o padrão é interessante, tá? Tô mostrando para vocês apenas um dia ali do mercado com as características que eu observo para poder fazer as entradas, tá certo? Então, você tem que fazer o seu backtest aí, tem que entender ali como que funciona a sua gestão financeira para você obter a melhor performance dentro desse padrão, tá? Se você já viu isso, se você nunca viu isso, comenta aí para eu saber que você sabia, o que você não sabia, que você está aprendendo agora. Se você gostou de saber disso e quer saber mais estratégias, deixa aí nos comentários também e curte o vídeo. Curte o vídeo que é para eu saber. Se você não é inscrito, se inscreve também. Se você gostou desse padrão, se você gostou dessa estratégia, curte o vídeo que é para mim saber, tá? Que vai ajudar bastante o canal. E aí, se tiver um bom engajamento aqui nesse vídeo, eu com certeza vou trazer mais conteúdo relevante com esse mesmo nível de peso para vocês, beleza? Então é isso, galera. Falou e até a próxima.